Olá, meu nome é Victor Gabriel, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática. Hoje eu vou estar gravando um vídeo cujo conteúdo é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá então, né? Nossa, minha letra fica muito feia na mesa digitalizadora. Não que seja bonita, mas aqui pior. Gente, primeiramente vamos explorar aqui um pouco esse triângulo retângulo. Eu até já deixei ele aqui do ladinho aqui. Vou ver se eu só consigo aproximar mais. Acho que aqui tá bom, né? Então vamos lá, gente. Minha caneta sumiu. Ah, voltou. Então vamos lá, gente. O triângulo retângulo, né? É um triângulo muito conhecido, né? A gente estuda muito ele no ensino fundamental. Se eu não me engano, a gente começa a estudar ele no 8º ano ou é 9º ano. O triângulo retângulo, né? Ele possui um ângulo de 90 graus. Ele tem dois lados, que a gente chama de catetos. São os catetos. E o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado, a gente chama, né, de hipotenusa, né? Hipotenusa. Tá aqui. Então, a gente tem o teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica, é uma relação que associa lado com lado. Um exemplo seria, a gente tem um triângulo retângulo. Vamos imaginar esse triângulo retângulo aqui. A hipotenusa tem um valor 4 e um dos catetos tem a medida de 2. E a gente desconhece esse lado aqui, eu vou chamar de x. Pelo teorema de Pitágoras, a gente pode aplicar a fórmula e descobrir o valor dessa medida aqui. Né? Vou só escrever o teorema aqui. O teorema de Pitágoras afirma que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Beleza? A gente já tem a hipotenusa aqui, a hipotenusa vale 4. Um dos catetos vale 2. E o outro cateto eu não sei quanto ele vale. Vou colocar aqui na fórmula o x, né? Que é o que a gente está procurando. Vamos resolver essa continha aqui. 4 elevado ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4, mais x ao quadrado. Então, aquela manipulação básica de equação equação, né? Que é letra para um lado e número para outro. Né? Meu professor de didática veio falando um negócio desse aqui, ele me mata. Então fica 16 menos 4, 12, é igual a x ao quadrado. A gente tem uma propriedade, né, que a gente pode, quando a gente tem x ao quadrado igual a alguma coisa, a gente pode passar o expoente tirando a raiz para o outro lado. Beleza. O que a gente viu aqui, o que eu acabei de apresentar para vocês foi o teorema de Pitágoras.
muito útil. Mas o Teorema de Pitágoras, ele é uma relação métrica, então a gente usa ele quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente conhece pelo menos dois lados dele. Já nas razões trigonométricas, que é o foco desse vídeo hoje, o foco dessa aula hoje, que é as razões trigonométricas, o nosso intuito aqui é aprender a relacionar ângulo com lado. Então, vamos começar primeiro esboçando aqui uma imagem. Aqui essa imagem, né? A origem dessa figura eu vou chamar de A. Essa reunião dessas duas retas aqui, ela gera um ângulo. Esse ângulo, a gente vai chamar ele de ângulo alfa. É um ângulo qualquer aqui. Quer dizer, estou usando a letra alfa, né, para designar esse ângulo. Essa parte de baixo aqui, esse segmento de reta aqui, eu vou colocar que ele tem a medida AB. O segmento superior, ele possui a medida AC. Agora, ao longo desse segmento AC aqui, eu vou tomar um ponto aqui. Ele é um ponto qualquer e a gente vai chamar ele de C1. Por C1, a gente vai tomar uma reta que seja ortogonal ao segmento AB. Espera aí que não ficou muito bonito não isso aqui. Pronto, ficou melhor. Aqui a gente chamou de C1, né? E aqui embaixo a gente vai chamar esse ponto de encontro aqui, a gente vai chamar de P1. Vou tomar só mais um ponto aqui no segmento AC. Vou chamar esse ponto aqui de C2. Ele é ortogonal ao segmento AB. Esse ponto de encontro aqui a gente vai chamar de B2. Como a gente está tomando segmentos que seja ortogonal, a sua projeção gera um segmento, gera uma reta, uma semi-reta na verdade, que é perpendicular ao segmento AB. Então, né, se é perpendicular, implica que gera um ângulo de 90 graus aqui. Do mesmo modo aqui. Agora vamos nos atentar para o ângulo formado pela reunião desses dois segmentos, que é o ângulo alfa, que a gente chamou de ângulo alfa. Vou só apagar esse ângulo. Vou só apagar ele para escrever ele mais bonitinho aqui. Não deu muita coisa. Esse ângulo alfa, ele é comum a esse primeiro triângulo aqui, ó, o triângulo AB1C1. E ele também é comum ao triângulo AB2C2. Ou seja, esses dois triângulos possuem o ângulo alfa comum. E esses dois triângulos também possuem ângulos de 90 graus. Ou seja, se possui ângulos de 90 graus, esses triângulos são triângulos retângulos. E por terem o mesmo ângulo, terem um ângulo comum aos dois, que é o ângulo alfa,
a gente pode concluir que esse triângulo AB1C1 ele é semelhante ao triângulo AB2C2. Pelo caso AAA. Esse caso é um caso dentro da geometria plana, né, que a gente estuda, que é o caso AA, que na verdade é ângulo, 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 porque esses triângulos possuem ângulos iguais. Só lembrando, gente, que em um triângulo retângulo, na verdade qualquer triângulo possui seus ângulos, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Então, se a gente tem um ângulo alfa aqui e um ângulo reto aqui, e a gente tem esses mesmos ângulos nesse outro triângulo aqui, ó, no triângulo AB2C2, esse ângulo aqui, ó, que está faltando, ele também vai ser igual para os dois triângulos. Então, por isso, esses triângulos são semelhantes pelo caso AAA, ângulo, ângulo, ângulo. Agora, como a gente provou que esses triângulos são semelhantes, a gente vai estabelecer algumas razões agora. Tomando aqui esse segmento C1, B1, sobre o segmento AC1, a gente tem que, tomando também o segmento C2, B2, sobre a C2, esses tamanhos, eles mudam. O AB1 ele é menor que o AB2, sim, mas eles continuam mantendo a proporção, são proporcionais. Era igual, eu coloquei implicação. Como esses triângulos são proporcionais, a gente vai chamar de K1. Agora que a gente já conseguiu visualizar que esses triângulos são semelhantes e as suas razões são proporcionais, a gente consegue definir agora o seno. Seno do ângulo alfa. O alfa é o nosso ângulo de referência. A gente estabelece que o seno de alfa ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. É o ângulo que a gente tomou como referência. Deixa eu apagar aqui que isso aqui está muito feio. Sobre a hipotenusa.
demorar um pouquinho para me acostumar com essa caneta. Hipotenusa. Parecendo menino de quinta série. Muito bem. Então vamos recapitular o que a gente fez. A gente esboçou uma figura. Nessa figura a gente teve dois segmentos, o segmento AB e o segmento AC. E a reunião dessas duas semirretas gerou um ângulo alfa. Depois a gente tomou pontos, que por esses pontos passamos duas retas ortogonais, e a projeção de uma reta ortogonal é um segmento de reta perpendicular. Depois a gente provou que esses triângulos aqui internos, eles são semelhantes pelo caso AA. Na verdade é AAA. Depois também a gente pode dar uma bugadinha aqui. A gente provou que as razões elas mantêm a sua proporção. Apesar dos tamanhos eles variam, mas a sua proporção se mantém. E a gente chamou de um K1. Depois a gente definiu o que é o seno. O seno ele é o cateto oposto ao ângulo, no nosso caso foi o ângulo alfa, sobre a hipotenusa. Então, fica demonstrado o seno de alfa, né? Depois eu vou trazer um vídeo, depois a gente vou trazer um vídeo demonstrando o cosseno e a tangente. Obrigado.